Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero pedir desculpa pela qualidade do vídeo, porque eu tô gravando à noite em casa. Eu tô com o celular aqui na janela, mas lá fora já tá escuro e eu tô sem ring light, nem nada de iluminação, então não deve ter legal. Mas eu não queria deixar de trazer vídeo pro canal essa semana. Espero que saia essa semana ainda, eu vou ver se meu irmão consegue editar pra mim a tempo. E diferente dos últimos vídeos que eu trouxe pro canal, mais voltados pra rotina, pra minha vida pessoal, hoje eu quero compartilhar com vocês a respeito de ouvir a voz de Deus. Eu senti que Deus falou comigo pra eu trazer esse conteúdo aqui, porque eu tava limpando a minha casa, não lembro se foi nessa semana ou semana passada, e eu não tava muito bem psicologicamente, e enquanto eu limpava, Deus trouxe à minha memória várias vezes que Ele falou comigo, e aquilo me deu ânimo, sabe? Eu fiquei feliz na hora, eu lembro que eu pulei, dancei aqui de alegria, lembrando de tudo que Deus me falou. E me veio à memória vários momentos em que Deus falou comigo e que eu quis compartilhar aqui com vocês. Por quê? Porque muitas vezes a gente não identifica a voz de Deus falando com a gente, né? Ou a gente acha que Deus não fala conosco. Ou muitas vezes Deus fala e passa um tempo e a gente esquece, né? Peraí que eu vou me ajeitar. E então eu vim compartilhar algumas formas que Deus falou comigo para te ajudar a entender, talvez, que pode ser que Deus tenha falado com você sobre algo e talvez você ficou em dúvida se era Deus mesmo ou não, né? E quero dar também uma dica para vocês. E relacionado às coisas que Deus falou para mim que eu gostaria de compartilhar com vocês, como foram situações diferentes, eu acho que vai, como eu falei, ajudar vocês a entenderem, talvez, que Deus está falando com vocês ou confirmar até isso, né? Então, o primeiro exemplo que eu quero dar que aconteceu comigo eu já comentei aqui no canal sobre isso, mas não falando exatamente desse assunto, que eu tinha passado por um término de relacionamento, né? E eu queria muito voltar com essa pessoa. E eu tava orando muito sobre isso, jejuando, e eu tinha magoado essa pessoa. E de início eu comecei a buscar, assim, eu queria restauração daquele namoro de qualquer forma. E depois, com o tempo, né, Deus foi trabalhando e eu fui entendendo que talvez não seria o melhor pra mim, nem pra ele. E então eu comecei a orar de forma diferente, pedindo que Deus fizesse a vontade dele. Mas, como eu tinha magoado essa pessoa, eu fiz uma oração assim pra Deus. Eu falei: Deus, você sabe que eu quero, e quero muito, mas eu também tenho medo de pedir algo que no fundo não vai ser o que você tem pra mim, né, e pra ele. Então, caso não seja pra gente ficar junto, eu quero que pelo menos ele me perdoe, ele não fique com mágoa de mim, que ele não olhe pra mim e tenha algum sentimento ruim quando ele lembrar de nós, né, por exemplo. Essa foi a oração que eu fiz. Tá, passaram dias, meses talvez, e eu tive a oportunidade de conversar com essa pessoa. E ele tinha ido em um retiro, ele era da igreja católica, e ele tinha retornado desse retiro, e a gente se encontrou pra conversar. Desde que a gente tinha terminado, a gente não tinha se falado. E daí ele falou pra mim que nesse retiro ele foi buscando, né, também uma confirmação de Deus a respeito do nosso relacionamento e tudo mais. E ele decidiu, né, ele entendeu que não era o que Deus tinha pra nós, né, que não era pra gente continuar. E na hora, nossa, que foi um baque pra mim, né, porque eu tava ali cheia de argumentos, querendo falar sobre mil coisas com ele. E só que ele disse assim: eu não quero que você se preocupe, porque eu te perdoo e eu não tenho um sentimento ruim quando eu olho pra você. Exatamente do jeito que eu orei a Deus, né, pedindo, caso não seja pra gente ficar junto, que ele me perdoe, que ele não tenha sentimento ruim quando ele olhe pra mim, caso ele me encontre na rua, caso ele lembre de mim, né? Foi exatamente com essas palavras que eu pedi pra Deus, ele falou comigo. Só que na hora, como eu só conseguia pensar, né, que Deus tinha rejeitado tudo que eu tinha pedido, eu não consegui identificar isso. Então, depois de alguns dias, assim, talvez também até meses, o Espírito Santo trouxe à minha memória, né, que eu tinha feito essa oração e que então era a resposta de Deus pra mim, que não era pra gente ficar junto. Mas, né, ele me perdoou, ele disse pra mim que tava tudo bem e tranquilo. Segunda situação, deixa eu pensar, eu tô querendo trazer por ordem cronológica aqui pra vocês. Sobre o canal, também já falei pra vocês aqui, mas não voltado exatamente para esse assunto. Eu desde
Desde mais nova, eu queria ter um canal aqui no YouTube, inclusive eu já tinha o canal falando apenas de outros assuntos, trazia comprinhas, looks, enfim, esse tipo de coisa. E daí, só que eu não falava nada pra ninguém. Algumas vezes eu compartilhei com algumas pessoas, algumas amigas, falei, vamos fazer um canal, não sei o quê, e as pessoas não achavam muito legal, às vezes debochavam, né? Então eu não gostava de falar disso pra ninguém, só pra se fossem amigos muito próximos, assim. Olha lá. E daí passou isso, e depois dessa questão desse relacionamento que eu falei, né, eu passei por um deserto que fez eu mudar muito, ter um encontro com Deus bem verdadeiro, e começou a vir, assim, eu não parava de pensar no bendito do canal, porque eu queria começar a trazer vídeo de novo, porque eu queria compartilhar minha vida, mas eu queria começar a trazer também tudo que Deus estava falando comigo, porque eu tive um crescimento, assim, pessoal, espiritual muito rápido, né, nesse deserto que eu busquei muito a Deus, e eu tive muitos, sei lá, virou muita chave na minha mente. Eu pensava, eu preciso ajudar outras pessoas, né, preciso compartilhar isso com outras pessoas, porque também a internet me ajudou muito. Teve um blog que eu encontrei, que ele já tava, na verdade, sem ser atualizado há anos, mas, assim, a experiência das pessoas passando pela mesma situação que eu me ajudaram muito. E eu não parava de pensar naquilo. Só que ao mesmo tempo eu ficava, é coisa da minha cabeça, é minha vontade de adolescente, né? Acho que nada a ver, tipo, tudo bem, é uma ideia legal, mas no fundo aquela vergonha e tudo mais. E só que, tipo assim, aquilo não saía da minha mente, era mais forte que eu. Sabe o que é você o dia todo pensando naquilo, meus olhos brilhavam. Toda vez que eu via algum canal com algo que me chamasse atenção, sabe? Eu pensava, nossa, eu posso fazer algo nesse sentido, né? E eu não parava de pensar nisso. E eu ia pra um congresso, né, um retiro de jovens no carnaval. E como eu não conseguia parar de pensar naquilo, eu falei assim, Deus, eu tô ficando louca. Eu não sei o que é pra eu fazer. Eu acho que é coisa da minha cabeça, mas se por um acaso você tá querendo falar comigo, me confirme isso nesse retiro, né? Porque, sei lá, eu tô achando que eu tô maluca. E daí, gente, ninguém sabia disso. Eu já tinha começado a namorar com o João, né, que hoje é meu marido. Eu já tinha começado a namorar com ele, mas a gente tava namorando não fazia nenhum ano, então nunca que eu tinha falado com ele sobre essa questão de canal, né. Não tinha falado nada pra ninguém sobre eu estar pensando nisso, enfim, sobre tudo isso que eu falei pra vocês. Tá, fui pro acampamento, eram acho que 4 dias, 3 ou 4 dias de acampamento. Eu sei que acho que nos 2 primeiros dias, nada. Até que acho que eu já tava até esquecida desse assunto lá, né? Tava envolvida com as palavras lá e tudo mais, tava sendo bem legal. E daí, no terceiro dia, se eu não me engano, encontrei um rapaz que estudou comigo, que era primo de uma menina que era muito amiga minha, e ele veio pra me cumprimentar, me dar um abraço. E nisso que ele me deu um abraço, ele me segurou, sabe? E daí ele começou a falar no meu ouvido, não é coisa da sua cabeça. E tipo assim, foi exatamente o que eu falei pra Deus. Eu falei, Deus, é coisa da minha cabeça. E ele me falou, não é coisa da sua cabeça. Enfim, falou várias coisas, mas assim, exatamente aquilo que eu tinha falado com Deus, sabe? E eu tive certeza, assim, né? Não tive como duvidar nesse momento, né? Impossível. E mais um que eu quero trazer aqui, acho que são 2 situações ainda, mas uma delas é que eu tava um pouco desanimada na leitura da Bíblia, isso bem recentemente. Eu casei, né? Vim aqui morar no apartamento com o João. E o João, ele tem a Bíblia dele, que eu dei pra ele quando a gente começou a namorar, e é uma linguagem boa e tudo mais. Geralmente, a gente lê a Bíblia no mesmo horário. Lê a Bíblia e ora. Só que muitas vezes ele viaja, porque ele joga futsal e tal. E então, nem sempre eu consegui usar a mesma Bíblia que ele. E a Bíblia que eu tenho, que é uma que era da minha mãe, de quando eu era criança ainda, é uma Bíblia que tem uma linguagem bem difícil. E, tipo assim, sabe quando você começa a ler e a sua mente se dispersa, você não consegue prestar atenção no que você tá lendo? A minha leitura da Bíblia tava sendo assim. E, tipo assim, isso me fez desanimar bastante, sabe? Daí eu troquei uma ideia com Deus, assim, né? Eu falei, Deus, eu queria uma Bíblia, né? Queria uma Bíblia que tivesse, assim... A minha sogra, ela tem uma Bíblia da mulher, rosa, coisa errada, né? E daí lá, naquela Bíblia dela, tem tipo um estudo, sabe? Ele vai te contextualizando do que você tá lendo e tudo mais. E daí eu troquei uma ideia com Deus, falei que eu tava meio desanimada, que eu tava querendo uma Bíblia assim, né? Talvez uma Bíblia da mulher mesmo, talvez algo que tivesse um estudo também, algo do tipo. Gente, vocês não acreditam que a menina que trabalha comigo, um dia do nada, né? Ela me mandou uma foto de
que ela tinha lido uma parte da Bíblia lá, né? Um trecho, ela me mandou. E daí ela pegou e falou assim, eu vou te dar essa Bíblia, vou levar pra você. Eu falei, é sério? Ela falou, sim, gente, é a Bíblia dela, que ela tinha na adolescência. É uma Bíblia rosa. Eu não vou dizer que é a Bíblia da mulher, mas tá escrito lá, Bíblia da garota, não sei o que, não sei o que, porque ela é mais voltada para jovens, sabe? Gente, ela tem, antes de, quando inicia cada capítulo, cada livro da Bíblia, ela contextualiza quem escreveu, quando foi escrito, qual era o público-alvo daquilo, né? E, enfim, ela contextualiza tudo e, além disso, ela tem devocionais voltados para o que você tá lendo. E tem uma linguagem super fácil. Não bastasse isso, gente, ela tá toda grifada. E eu também queria uma Bíblia para poder grifar, sabe? Anotar tudo. E ela tá toda anotada, tem papeizinhos dentro, às vezes de lugares que ela foi, de congressos, enfim, bem legal. E daí, eu tava lendo a minha Bíblia mais pelo celular mesmo, porque eu tava desanimada com a minha Bíblia, né, de papel. E daí, então eu continuei a minha leitura nessa Bíblia que eu ganhei, por onde eu tinha parado, pelo celular. Gente, juro pra vocês que, inclusive, o primeiro dia que eu abri a Bíblia, tinha um texto grifado que ela grifou quando ela leu, né? Nada a ver com, sei lá que ano que ela grifou isso. E era, tipo assim, super, super, super resposta de Deus pra mim. Então, agora eu tô super animada, tô andando com a minha Bíblia pra lá e pra cá. Até tô pegando o costume de levar ela sempre na bolsa. Porque às vezes, por exemplo, eu saio do serviço, mas tenho que ficar esperando um pouquinho o João, né? Tipo, meio-dia, por exemplo. Ele fecha, às vezes, a loja onde ele trabalha. E daí eu saio meio-dia, mas tenho que ficar esperando um pouquinho. Às vezes ele termina de atender cliente, algo do tipo. Então, ao invés de ficar no celular, eu vou lendo a Bíblia, vou grifando e tudo mais. Às vezes vou lendo no carro mesmo, sabe? Tô super animada. E também foi super uma resposta de Deus pra mim, sabe? Foi Deus não só me respondendo, mas me ajudando, porque não é bom pra nós, né, se distanciar, parar de ler. Depois que a gente tem um relacionamento com Deus, a gente sabe o quanto faz falta esse tipo de coisa, né? E por último, mas não menos importante, e também quero falar que eu já disse isso em algum vídeo do canal, mas não voltado para esse assunto, foi que eu tinha um ideal, assim, de relacionamento que eu queria. Que eu nunca tinha falado sobre isso com ninguém, sabe? Às vezes eu via alguns vídeos de casais, enfim, tinha coisas que eram muito particulares minhas. E eu lembro de um dia ter compartilhado com Deus isso. E, tipo assim, no sentido de, eu acho que isso não existe, né? Que às vezes é algo só da minha cabeça, tô até emocionada. E, gente, quando eu conheci o João e a gente começou a se conhecer e tudo mais, muitas coisas aconteceram com a gente, assim, entre nós dois, sabe? Eram coisas que eu sonhava num relacionamento e que eu achava que não existia, porque eu tinha tido outros relacionamentos que não tinham aquilo. Então eu achava que não existia isso, ou que, sei lá, só se fosse uma pessoa, né? Meu Deus, um anjo descendo do céu. E então um dia eu parei assim pra refletir, acredito que talvez o Espírito Santo também tenha trazido a minha memória, né? E foi quando eu tive uma confirmação também de um vídeo que eu trouxe. Meu Deus, achei que é minha aliança. Que tem o meu vídeo do testemunho aqui, que eu acho que hoje deve ser o primeiro do canal, porque os antigos eu deixei ocultos aqui, da minha época adolescente. Deus te conhece melhor do que você mesmo. E tinha coisas que eu não tinha compartilhado com Deus e que eu estava vivendo, e algumas que eu tinha compartilhado e estava vivendo também, né? Então veio uma certeza, assim, de que, né, eu entreguei pra Deus o meu relacionamento anterior, né, mesmo que fosse difícil, mesmo que eu não quisesse, e Deus me levou pra um relacionamento que era o que eu sonhava pra mim. Então eu tive a certeza de que às vezes a gente acha que sabe o que é melhor pra nós, né? Ai, Deus, mas eu gosto disso, mas eu gosto daquilo. Mas Deus conhece o nosso íntimo, talvez aquilo que a gente nem lembra que a gente gosta, o que é importante pra nós, Ele lembra, Ele conhece. E Ele se importa com isso também, sabe? E hoje eu vivo isso. Então, era isso que eu queria trazer pra vocês, queria trazer uma mensagem de ânimo, dizer que Deus se importa com você, que Deus se importa com os seus sonhos, que Deus se importa em responder as suas orações. E a dica Master Blaster, que inclusive foi uma confirmação, a célula dessa semana, a gente falou sobre oração. Gente, quando vocês orarem sobre algo, se policiem pra ficar entre você e Deus, porque muitas vezes eu erro nisso, falei na célula.
Às vezes eu entrego algo pra Deus, né? Oro sobre algo, mas eu converso com a minha amiga, eu converso com o meu marido, eu converso com a minha mãe, eu converso com a minha irmã. Quando vê, né, tá todo mundo sabendo. Aí qualquer coisa que acontece relacionada a isso me confunde, porque eu já ouvi muitas opiniões, porque eu já tô, sei lá, com a cabeça cheia de informações a respeito daquilo. Então, eu acho que é muito mais certeiro para nós a gente orar no secreto e apenas deixar que Deus responda para nós. Não que a gente não possa conversar com outras pessoas, né? Eu sou discipulada pela minha pastora, ela me aconselha e tudo mais, mas eu acredito que tenha coisas que vão ser entre nós e Deus mesmo, sabe? Que é muito mais especial. Por exemplo, essa questão do canal, que foi algo que pra mim não teve erro. Eu tive essa confirmação muito certa. Imagina que louco, eu não tinha falado nada pra ninguém e simplesmente aquilo acontece, sabe? Então eu quero te encorajar a viver essa experiência com Deus, a ouvir a voz dele. E caso você tenha ouvido Deus responder você, mas você esteja desanimado com tempo de espera ou com alguma adversidade, eu quero que o Espírito Santo traga a sua memória e a alegria que você sentiu quando ouviu a voz de Deus, ouviu a resposta de Deus, que ela volte para você, para te fortalecer, para você aguentar firme e até receber a tua promessa. Eu sei que não é fácil, né? A gente vai vivendo uma luta por dia, o inimigo vem à tona na nossa mente, né, querendo desanimar, mas espero que esse vídeo tenha trazido um pouco de paz pra você, um pouco de alegria e que Deus tenha falado contigo. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixa sua sugestão se você quiser que eu traga algum vídeo específico. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!